Olá, queridos alunos, vamos aqui a correção da atividade que eu deixei para vocês sobre a segunda lei de Newton, que fala sobre a força e relaciona com a massa e a aceleração do corpo, no caso a força resultante. Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira questão, onde está escrito: a malha quadriculada mostra 8 vetores que foram nomeados de A, B, C, D, E, F, G e H. Então eles aqui, né? Pode-se afirmar que os vetores de mesmo módulo são... Módulo é o comprimento do vetor. Então aqui na malha, os vetores que têm o mesmo módulo, eles devem estar relacionados da mesma maneira. Por exemplo, esse vetor A, ele não tem o mesmo módulo que o vetor B. Por quê? Porque o vetor B, ele tem... Se você pegar essa malha quadriculada e tomar como unidade de comprimento cada lado desses quadrados, então o vetor B ele tem 3 unidades de comprimento. Já o vetor A, eu não posso afirmar isso porque ele não está apoiado sobre a malha, né? Esse vetor A ele tem mais comprimento do que o vetor que está apoiado sobre a malha com 3 unidades de medida, porque ele, na verdade, ele é diagonal de um retângulo, né? Então a diagonal de um retângulo é sempre maior que o lado desse retângulo. Então, a gente analisando aqui, B e D, B está aqui e o D está aqui. O D tem 2 unidades de medida, tomando agora esse lado na vertical como unidade de medida, como referência, né? O D tem 2 unidades de medida e o B tem 3, então não posso afirmar que B e D têm o mesmo módulo. O módulo é o comprimento do vetor, certo? A e E, o A está aqui, o E está aqui. Ora, o A e o E são diagonal, cada um é diagonal do mesmo retângulo. Então o E é diagonal do retângulo de 3 unidades de comprimento e 1 de altura. O A também. Logo, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo. Então a opção correta seria essa, G e H, G está aqui, o H visivelmente é maior que G. Se você for ver, o G é diagonal de um retângulo que mede 2 por 3. Já o H é de um retângulo que mede 4 por 3. Então a diagonal H é muito maior que a diagonal G, né? Então o vetor G não pode ter o mesmo módulo que H. A e B, já falei sobre eles, né? Não tem o mesmo módulo. E C e E também não tem o mesmo caso, a mesma comparação com B e A. O C tem 3 unidades de medidas e o E não tem 3, ele tem mais do que isso. Ele é diagonal do retângulo que tem 3 unidades de comprimento de lado. Tá ok? A segunda questão pede para você dizer qual é o módulo do vetor resultante e qual é para onde que ele aponta, se é para a esquerda ou para a direita. Bom, então o resultante é a soma dos vetores que atuam sobre o bloco, né? Então você pode somar 2 a 2, somar os que apontam para a esquerda e considerar um vetor só resultante aqui, somar os que apontam para a direita, considerar um vetor só resultante e fazer a soma dos 2 vetores resultantes. Então, para facilitar isso aqui, vamos lá para o quadro. Vamos aqui apagar esse negócio aqui e vamos representar aqui o nosso bloco, tá? Eu vou estar desenhando aqui um bloco e para a esquerda, no caso, tem um de 15 e um de 30, né? Então aqui um de 15 e o outro que é o dobro, de 30. E para a direita nós temos um de 45 e um de 5. Então 45 e o outro tem 5 newtons, pequenininho em comparação com os outros. Então olha só, como são todos vetores horizontais, módulos de vetores com a mesma direção, que é horizontal, eu posso transformar essa conta que é vetorial, né, em uma soma algébrica. Então eu quero calcular o vetor resultante, quero calcular a força resultante, que é igual à soma de todos os vetores que atuam sobre o corpo. Então se eu chamar esse vetor aqui de F1, esse aqui de F2, esse aqui de F3 e esse aqui de F4, então a força resultante é a soma de todos eles, é o F1 mais o F2 mais o F3
mais o F4. Tá? Isso aqui é uma conta vetorial. Só que como eu estou trabalhando com vetores com a mesma direção, que é a horizontal, eu posso transformar essa conta vetorial numa conta algébrica, com o cuidado de atribuir os sinais de acordo com o sentido dos vetores. Então, por exemplo, eu vou atribuir positivo para a direita e negativo para a esquerda. A gente escreve para ficar ali na imagem, a gente pode fazer assim, ó. Para lá é positivo, então para o outro lado é negativo. Logo, na soma algébrica, que eu vou transformar agora isso aqui numa conta algébrica, né? Não vou mais botar a minha setinha aqui, identificando como um vetor, e sim como um número. Eu vou tomar o cuidado de substituir os vetores pelo seu módulo, mas com o sinal que eu estou considerando. Então esse 15 aqui, ele vai entrar na conta negativo, porque esse vetor ele aponta para a esquerda, que é para o lado contrário ao positivo. Então na hora de escrever ali, eu vou escrever F1 igual a menos 15, tá? Aí eu vou somar com F2, só que o F2 também é negativo, é menos 30, então ficaria mais menos 30, ou seja, menos 30 de novo aqui. E agora o F3 eu vejo que ele é positivo, ele aponta para a direita, esse número vai entrar positivo, então vai ficar mais o mais 45, ou seja, fica mais 45. E, para finalizar, o F4 também é positivo, porque aponta para a direita, então esse 5 é positivo, aqui fica mais 5, ou seja, mais 5. Tá? Eu estou repetindo mais da conta com o sinal do número, tá bom? Para enfatizar, é mais 5. Então só fica mais com mais, dá mais. Aqui ficaria mais menos 30, então mais com menos dá menos. Vamos lembrar do módulo 1, né? Contas com sinais inteiros. Bom, agora é o seguinte, esses dois aqui, soma, repete sinal. Então a força resultante aqui dá menos 45 e aqui dá mais 50. Soma e repete sinal, né? Sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 45 mais 50 subtrai e dá o sinal do maior módulo, que é o de 50. Então, no final das contas, a força resultante vai ficar com sinal positivo e vai ficar com 5 de módulo. Então, assim eu consigo descobrir, no caso, essas 4 forças que atuam sobre a caixa, elas poderiam ser substituídas por uma única força que atua sobre a caixa, que tem 5 e aponta para a direita. Essa força é a força resultante, onde o módulo dela é 5 newtons. Tá bom? Então a resposta seria 5 e ponta para a direita. Para cá é direita. Aponta para a direita, essa aqui. Aponta para cá. É como se essas duas forças puxassem para a esquerda, essas duas para a direita. O que é resultar isso tudo? Em uma única força apontando para a direita de módulo 5 newtons. A gente pode pensar que soma essas duas aqui, ó, dá 45 para a esquerda. Aí essa aqui anula, ó. Uma anula a outra. Essa aqui sozinha anula essas duas. Só vai sobrar essa. A gente pode interpretar assim. Bom?